Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tem alguns dias aí que a gente não está fazendo a live, amém? Temos tirado esses dias aí para se aplicar a oração, né? Buscar a presença de Deus e fazer a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas, amém? Mas estamos aí de volta pela misericórdia de Deus. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, como ele tem falado... Luiz Xavier, seja bem-vindo. Deus abençoe. Como o Espírito de Deus tem falado através da vida dos seus servos, seus profetas, ele vai continuar falando através da minha vida pela sua misericórdia, amém? A vida daqueles que estão disponíveis para fazer Aleluia. A vontade de Deus para a sua vida, né? Amém? Eu não sei qual a tua necessidade, mas Deus conhece a tua e a minha necessidade. Talvez você possa estar um pouco desanimado, né? Com o sistema religioso dos dias de hoje. Confesso para você que eu também estou. O que você não pode é desanimar com Deus. Amém? E atribuir a Deus os erros dos homens. Isso a gente não podemos fazer. Amém? O que os homens fazem é atribuir a Deus. E se desanimar com Ele. E ignorar a Ele. Senão você vai ter muito problema. Amém? Porque não que Deus vai te castigar, pelo contrário. Ele não vai te castigar. Aleluia. Porque se nós nos aborrecermos com Deus e ignorarmos a Ele, nós vamos ter muitos problemas. Porque sem a presença dEle nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. E mesmo que você seja triste com Ele, ou se aborreça com Ele, Ele vai continuar lá, esperando você se voltar para Ele. Ele vai estar com as mãos estendidas. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não faz isso, amém? O tema da mensagem vai ser utilidade ou futilidade, amém? Só parece palavras parecidas, na verdade são, né? Você vê que uma consoante, um F, faz toda a diferença nessa palavra, né? Utilidade ou futilidade. E no mundo espiritual é assim. Uma letra, uma vírgula, um ponto faz toda a diferença na nossa vida, né? Então Deus vai falar conosco através dessa palavra. O que nós temos vivido? Utilidade ou futilidade, né? De que maneira nós temos vivido na presença de Deus? Amém? Será que nós temos sido úteis para Deus? Amém? Ou temos vivido uma vida de futilidade com as coisas desse mundo, né? Ou temos tido utilidade para quê? E para quem? Né? Porque muitas vezes a gente tem utilidade só para nós mesmos, por nosso próprio egoísmo, egocentrismo, né? Então são perguntas. Que tipo de vida que nós temos vivido na presença de Deus? Que tipo de vida que você está vivendo para Deus, na presença de Deus? Uma vida de utilidade ou uma vida de futilidade? Né? Substantivo feminino. A palavra futilidade é um substantivo feminino. Primeiro ponto. Qualidade ou caráter de fútil. Então vamos ver, né? Qual que é a qualidade ou caráter de uma pessoa fútil? Pouco faz. Uma pessoa fútil, pouco ela faz. E sabe somente se distrair com coisas fúteis. Segundo ponto. Coisas sem valor. Amém? Uma pessoa que ela é fútil, ela só busca coisas sem valor para a sua vida. Amém? Aleluia. Coisas sem valor. Pequenas. Insignificância. Ninharia. Uma das futilidades, né? O culto à aparência física. É uma das futilidades dos tempos atuais. Né? Pessoa que está preocupada só com a sua aparência física.
Pessoas que estão preocupadas somente com as coisas terrenas. Amém? Com as coisas materiais. Aleluia. E não tão preocupada, aleluia, com sua vida espiritual. Significado de futilidade. Características de quem dá importância ao que é superficial. Quer dizer, uma pessoa fútil, uma pessoa superficial. Coisa irrelevante, só se preocupa com coisas irrelevantes. Objetivo de ocupação de quem é fútil. Insignificância. Né? Quer dizer que uma pessoa, você trazendo para o espiritual, é isso que a maioria dos seres humanos tem vivido. Né? Uma vida superficial, irrelevante, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai, não tem relevância. É uma vida fútil. Amém? Uma vida superficial. As coisas espirituais não têm significância para a pessoa. Não tem significado nenhum. Aleluia, porque ela está apartada de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus sabe. A palavra de Deus não volta em vão. Aleluia. E uma vida dessa é uma vida vazia. Porque uma vida longe de Deus é uma vida vazia. É uma vida que está buscando expectativas, buscando preencher um vazio com as coisas fúteis desse mundo. Com as coisas materiais, com as coisas passageiras. A pessoa pode ter alguns momentos de alegria? Pode. Aleluia. Mas o vazio... Distrações, né? Distrações, né? O vazio vai continuar lá, porque ela está distraída com várias coisas que só Jesus Cristo, só o Espírito de Cristo pode preencher. Então, é muito sério isso. Isso é muito sério. Agora, ó, a pergunta que eu faço para você: o que é que você tem vivido, hein? Utilidade ou futilidade? Você tem sido útil para Deus? Você é uma pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual? Você se preocupa com a sua alma? Aonde você vai morar a sua eternidade? Ou você vive só de momentos? Você acha que a vida é um momento? Você acha que morreu, acabou? Aleluia. Você pode achar um monte de coisa. Não teria nem lógica isso. Né? Morreu, acabou. Não teria lógica. Porque tem muita gente que precisa pagar muita coisa e não consegue pagar aqui nessa terra. Vai ter que pagar do outro lado. Se morresse, acabou, seria incoerente a vida. Jesus não precisaria vir morrer por alguém que, depois que ele morre, não vai existir mais. Jesus, ele não é Deus de mortos. Jesus é Deus de vivos. Ele morre pelos vivos e não pelos mortos. Porque em Cristo, nós passamos da morte para a vida, na verdade. Amém? Nossa matéria, ela se desgasta. Nossa matéria volta ao pó. Mas o nosso espírito, ele vai voltar a Deus, ou ele vai para o lugar de tormento. Amém? Pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de João, nos Evangelhos de João. Aleluia. Nos Evangelhos de João, capítulo 10, verso 10, diz assim. João 10, 10. João, capítulo 10. Se você tiver com uma Bíblia na mão, você pode abrir. Nos Evangelhos. Aleluia. João, capítulo 10, verso 10. Diz assim. Presta atenção. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão vem senão a roubar. O ladrão, ele rouba, ele mata
E se sobrar alguma coisa, ele destrói. O que me chama a atenção nesse versículo, que no mesmo versículo, Jesus disse, eu vim, aí tem, né, um ponto aqui, uma vírgula lá, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Amém. Que interessante isso, né? Nós vemos nesse texto tanto Satanás, né, o acusador, Satanás significa acusador, como Jesus, cada um veio com um objetivo totalmente diferente. Suas propostas, agora, com suas propostas. Agora, eu te pergunto, com qual dos objetivos e propostas nós estamos vivendo? Em Jesus? O que Satanás oferece? Ou o que Jesus oferece? A proposta do diabo aqui é bem clara. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a proposta do diabo, quando ele foi lançado do céu. Essa é a proposta dele. Ele veio para isso. Porque ele odeia nós que somos imagem e semelhança de Deus. Ele quer atacar Deus na fraqueza. Qual que é a fraqueza? Nós. Porque ele sabe que Deus nos ama. E tudo que Deus ama, o diabo odeia. E ele também sabe, ele conhece o céu mais do que eu e você. Ele vivia com Deus lá. Ele sabe que é um lugar maravilhoso. E ele perdeu esse lugar. Por isso que o diabo ele luta para que o homem não encontre a Jesus. Para que o homem não creia em Jesus. Para que o homem não se entregue a sua vida para Jesus. Porque ele sabe que a única maneira do homem se reconciliar com Deus é através do Filho. A única maneira do homem obter a salvação é através do Filho. Então ele vem com muita força contra a nossa vida. Porque ele inveja nós. Porque ele sabe que se nós permanecermos em Cristo, nós vamos herdar a vida eterna. E ele perdeu isso. Porque ele quis ser mais do que Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ninguém pode fazer isso. Amém? Então é uma luta travada. Então há duas propostas aqui. Né? Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tenham vida e a tenham com abundância. Vida. Uma vida abençoada na terra, com lutas e dificuldades, mas abençoada. E abundância. No porvir, a vida eterna. Entendeu? Aleluia. Claro que, analisando o texto, se eu for perguntar para qualquer pessoa em sã consciência, vai dizer que prefere a proposta de Jesus. É claro. Mas Satanás é astuto. Ele não vai aparecer a ninguém com um chifre e um garfo grande na mão e dizer para ninguém, eu sou o diabo. Ele não vai fazer isso. Ele tem se camuflado, né? Se camuflado, né? Camuflado. No meio dos anos, como diz o ditado, se eu não posso com eles, se ajunte-se a eles. O significado disso, sabe o que é? Como ele tem feito isso? Através da religião e das heresias no meio da igreja. Amém? Então ele usa a religião. Ele usa os falsos mestres, os falsos profetas, né? Eles falam de Cristo, usam a Bíblia, mas de uma maneira retorcida. Amém?
Aleluia. Então ele falou, opa, eu não vou me aparecer para esse povo falando, eu sou o diabo, senão eu vou ser descoberto. Ele se camufla, né? Ele se camuflou no meio do povo, no meio da igreja. Entendeu? Ele se camuflou. Para quê? Ele não venha ser descoberto. E venha usar o próprio nome de Cristo, o próprio nome de Jesus, usar a própria palavra de Deus para enganar o povo. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, no verso 13 diz assim: a parábola do rico insensato. E disse da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz? Ou por repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então nós vemos claramente aqui que nessa parábola Jesus, ele não veio para resolver problemas financeiros de ninguém, para dividir heranças, para dar riquezas para ninguém. Jesus, ele veio para dar salvação. Jesus, ele disse que o homem comeria com o suor do seu trabalho. Entendeu? Então ele vai te dar saúde, ele vai te dar forças, ele vai te dar inteligência para você trabalhar e sobreviver com o suor do seu trabalho e viver uma vida digna. Jesus não falou que ia dar riqueza para ninguém. Não está, isso é mentira. Isso não está escrito na Bíblia. A riqueza é um dom de Deus, mas ele dá para quem ele quiser. Aleluia. E a Bíblia diz que dificilmente um rico é do reino de Deus. Aleluia. Porque o rico está apoiado na sua riqueza. Está apoiado a sua fé naquilo que ele tem. Entendeu? Então isso é uma coisa que não tem nada a ver com o lado espiritual. Deus vai te abençoar no lado material? Vai. Mas isso não é prioridade para Deus. Deus está preocupado com a sua salvação. E o seu lado material, você vai trabalhar, se esforçar, e ele não vai deixar faltar nada. Davi, ele disse, fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus não vai deixar faltar nada para nós. Mas a prioridade dele é a nossa vida espiritual. Aqui continua, no capítulo 12 de Lucas, versículo 16. Propôs-lhes uma parábola dizendo, a heredade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, fareis, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta-te tesouros, e não é rico para com Deus. Um homem muito rico, ele falou assim, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, eu vou construir celeiros maiores. Amém? Porque a minha alma está farta, nada me falta. Alguém lhe perguntou, e se pedires a tua alma, o que tu tens para oferecer para mim? Se nessa noite Deus pedir a tua alma, a minha alma, o que nós temos para oferecer para Ele? Aqui no versículo 20, capítulo 12, verso 21 diz assim, assim aquele que para si ajunta-te tesouros,
e não é rico para com Deus. Então, uma pessoa, muitas das vezes, ela pode ter uma riqueza material, mas espiritualmente ela é pobre, ela é miserável. Talvez você pode estar cheio de preocupação com amanhã, com dívidas, querendo buscar as coisas dessa terra, querendo buscar soluções no ouro, na prata. Se Deus pedir a tua alma nessa noite, ou pode ser que você esteja, apesar que é muito difícil acontecer, você pode estar bem financeiramente, não te falta nada, mas espiritualmente você é um pobre, você é uma pessoa espiritualmente não tem nada com Deus. Então nós vemos que o diabo ele tem usado a mídia, tem usado a vida desses homens, amém? Que tem pregado, né, a tal da doutrina da prosperidade. Eles têm um pacto com Satanás. O diabo está dando, através do engano, da mentira, da heresia, muitas coisas para eles. Mas o diabo não dá nada de graça para ninguém. Eles sabem que no dia que Deus pedir a alma deles, eles vão ter que dar conta. Eles sabem disso. Eles sabem, porque eles têm um pacto com o diabo, com Satanás. E eles não vão salvo. Eles estão ganhando um tempo de paraíso aqui na terra. Mas quando Deus pedir a sua alma, eles estão rindo agora. Eles estão tirando sarro agora. Eles estão brincando agora. Mas na hora da morte, meu amigo, é nós e Deus. E eles sabem o que eles têm feito. Agora vamos deixar eles de lado. O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito? Será que a nossa vida é uma vida rica em Cristo? Uma vida farta em Cristo? Uma vida próspera em Cristo? Uma vida espiritual abençoada em Cristo ou uma vida miserável em Cristo? Você não tem contato nenhum com Cristo. Você não busca Ele para nada. E quando busca, só busca para pedir. Só busca para se beneficiar, para melhorar de vida. E quando melhora, você se afasta dele. Então são perguntas. Amém? Essas igrejas, elas pregam a futilidade, né? Pregam o paraíso na terra. Então são perguntas que nós temos que fazer, né? Aleluia. Qual é o tipo de vida? Qual é o tipo de objetivo que você tem com Deus? Ou você não tem objetivo nenhum com Ele? Uma vida sem objetivo não chega em lugar nenhum, você sabe disso. Em qualquer área. Né? Em qualquer área. Então nós vemos que as riquezas dessa terra, elas são futilidades. As riquezas dessa terra, elas são passageiras. Amém? E Cristo não se importa nem um pouquinho com elas. E eu vou provar para você que Ele não se importa mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa governo humano. Vamos ver o que Deus falou para o anjo da igreja de Laodiceia. Que havia um governo humano naquela igreja, não o governo de Cristo. Então o que você tem visto aí, na mídia, é um governo humano. Tá? Os tais que pregam a tal da doutrina da prosperidade, eles estão como a igreja de Laodiceia. Sétima carta à igreja de Laodiceia. A última carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso. Diz, amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quem que é a testemunha fiel e verdadeira? É Jesus Cristo. E ele fala a essa igreja, ele fala com esse anjo, né? Fala com esse pastor dessa igreja. Não é um anjo
espiritual. Ele está falando com o líder que liderava essa igreja, com o anjo da igreja. O anjo, o pastor da igreja, é considerado como um anjo. Que ele tem o dever, aleluia, de conduzir o povo a Deus. Tem o dever de falar a verdade. E quando ele não fala, ele vai ser cobrado. Versículo 15. Eu sei as tuas obras. Deus conhece as obras desses líderes. Eu nem falo o nome deles, não é porque eu tenho medo, não. Porque medo eu tenho só de Deus. Eu nem falo porque eu vou ficar perdendo meu tempo e dando um ibope. Ibope eles já têm bastante. Vocês sabem de quem eu estou falando. Ah? Vocês já sabem. Eles já têm bastante ibope e eu não vou ficar dando ibope para esses caras, não. Deus conhece a obra deles. Amém? Eu sei as tuas obras. Que nem és frio. Olha como que Deus vê eles. Todos esses aí que você vê na mídia aí pedindo dinheiro. Eu sei as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Não é frio e nem quente. Uma vida espiritual péssima. Não é frio, não é quente. É uma vida indiferente. É pessoas que não têm contato nenhum com Deus. Amém? Eles servem a Mamon, servem a Satanás, servem a riqueza, o dinheiro. Não é frio e nem quente. Assim porque és morno. É morno espiritualmente. Entendeu? Pessoa morna. As palavras não têm poder, não têm autoridade. Porque são palavras fingidas, falsas. Palavras que levam ao engano, que levam as pessoas a apostatarem da sua fé. Amém? É morno. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus tem nojo dessa gente. Tem nojo. Versículo 17. Olha o que Deus diz deles. Eles estão rindo, mas eles vão chorar. Como dizes, rico sou. Tem um deles que fala assim: eu não sou o mais rico do Brasil. Eu sou o mais rico do mundo. A palavra para ele aqui, ó. Como dizes, rico sou. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Claro, o povo que é corrompido coloca eles no pódio, enriquece eles. É o povo que coloca eles lá e dá esse poder para eles, humanamente falando. Que Laodiceia significa governo humano. Eles são governados por esses líderes. E o povo, eles são patrocinadores, desses falsos profetas. O povo vai pagar também, eu sempre digo isso. De nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado? Ó Jesus dizendo, é um desgraçado. Eles são amaldiçoados. Amém? Por pregarem heresias. Desgraçado e miserável. Então tem maldição na vida dele. Eles são miseráveis espirituais. Eles são pobres espirituais. E cego, são cegos espirituais. E nu, espiritualmente, eles não têm as roupas brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Eles são nu espiritualmente. E a sua vergonha vai ser mostrada no seu julgamento. Eles não estão com vestes espirituais, vestes sacerdotais, vestes de um sacerdote, vestes de um homem de Deus. Amém? Aleluia! Eles não têm essa veste. Eles estão contaminados. Aleluia! Com o pecado. Aí Jesus dá um conselho para esse pastor, para essa igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tem riquezas, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça
a vergonha da tua nudez. Amém? Eles são despidos diante de Deus. E que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Amém? Aleluia. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. A salvação, ela é de graça. Ela já foi comprada por Cristo. Ninguém compra a salvação. Ninguém pode dar a salvação a não ser Jesus. E eles têm que comprar de Jesus. Mas na verdade é de graça. Aleluia. Eles têm que pagar o preço. Eles têm que mudar o seu caráter, a sua vida, para que eles possam oferecer essa salvação para alguém. Porque eles não têm nem para eles. Então eu não sei qual é a vida que você tem levado diante de Deus. É uma vida que só está buscando as coisas da igreja de Laodiceia? Da igreja desses camaradas? Aleluia. Se você está buscando isso, aleluia, arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te enquanto é tempo. Se volte para Deus e Ele se voltará para você. Você precisa de colírios espirituais. Você precisa que o Espírito Santo venha abrir os teus olhos para que você veja as coisas de Deus como elas são, não do jeito que está sendo falado. Versículo 19, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo a porta de alguém aí. Jesus está chamando alguém. Talvez você está anos e anos aí numa religião, numa igreja dessa daí. E pensa que você está salvo. Você pensa que você vai comprar Deus com o teu dízimo, com a tua oferta. Que você vai comprar a salvação. Você está enganado. A salvação já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E salvação não se vende. Não há preço que pague a salvação. A bênção de Deus. Porque ela é de graça. Amém? Pela graça somos salvos. Mediante a fé. Não vem de obras. Não vem de homens. Mas vem de Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Deus, Ele quer que nós não venhamos fazer tronos aqui na terra para se assentar nele. Mas Ele quer que nós venhamos buscar o trono que não é passageiro, que não é permanente, que não é aleatório, mas o trono que permanece para a vida eterna. Assim como Ele se assentou diante do Pai, todo aquele que nele crê e fizer a vontade dele aqui nessa terra, também se assentará nesse trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Enquanto Deus me der fôlego de vida, me der graça, saúde, o Espírito dele estiver sobre mim, eu vou pregar essa verdade. Amém? Aleluia. Esse evangelho fraudulento que nós temos visto, enganoso, aleluia, não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho de Satanás, onde o diabo tem entrado na vida desses líderes e nessas igrejas. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Mas não é novidade, porque a Bíblia diz que no final dos tempos haveria falsos profetas. A heresia iria crescer na terra. Aleluia. Mas para que se manifeste, os verdadeiros, os ruins, eles têm, aleluia, eles vão aparecer também. Aleluia. Então, para encerrar essa mensagem, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Um crente que não tem o objetivo da vida eterna, da sua salvação, é um miserável espiritual. Porque as coisas dessa terra passam, tudo vai ficar aqui. Então uma pessoa que ela não tem o objetivo da vida eterna, ela não conheceu a Cristo. Ela não conheceu o Filho de Deus. Ela continua na miséria. Ela continua perdida. Porque um crente autêntico, um verdadeiro cristão, ele busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o alimento, é isso que Jesus estava falando ali. Jesus não está falando de riqueza, não. O pão cotidiano ele não vai deixar faltar. Você lê esse texto que fala sobre isso, eles invertem esse texto dizendo que você vai ter riquezas, que você vai ter, né, muitas propriedades, nada disso. Fala que o pão cotidiano ele não vai deixar faltar. E o que vir a mais é lucro. Eu não sei qual é a sua situação, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Tem uma coisa que tem um equívoco, né? A pessoa pensar que ela está salva, que ela está agradando a Deus, que ela está arrebentando, como eles dizem, e está tão afastado de Deus, de não conseguir entender que, aleluia, que as futilidades dessa vida, aleluia, ela nos afasta de Deus. Qual tem sido a sua utilidade para Deus? Se Ele pedir a tua alma nessa noite, a minha, o que nós temos para oferecer para Ele? Aleluia. O que nós temos para oferecer para Ele? Aleluia. Você é útil ou é fútil? Então você está ouvindo essa palavra. Enquanto a vida é a esperança, se essa palavra está chegando até você, porque Jesus te ama, Ele está te dando oportunidade. Mas é uma questão de escolha. Você querer pegar essa oportunidade ou não. Você abraçá-la e aproveitar ela, ou ignorar, ou fingir que não é com você, ou disfarçar, né? Aleluia. Não tem nada a ver comigo não é comigo não. Você que sabe. Entre você e Deus. É mais fácil ouvir as coisas que agradam a nossa carne, né? Essas coisas elas confrontam. Mas o pai que ama o filho fala a verdade. Né? Se você ama o seu filho, você vai falar a verdade para ele. Você vai abrir o livro para ele da vida e falar, ó, a realidade aqui é essa. Deus, ele te ama. Ele não vai mentir para você, não vai te enganar. Agora, se você quiser se passar desapercebido, se você quiser dar uma desperto e fingir que não é com você, ignorar a ele, uma coisa eu vou dizer para você. Ninguém engana Deus. Ninguém engana o diabo. Você pode se enganar a si mesmo e fingir que está tudo bem. Mas lá dentro de você, você sabe quais são os seus questionamentos, quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos. Aqui quem está pregando é uma pessoa simples, que não tem fama na mídia, que não tem fama no YouTube, na internet. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu tenho minha consciência limpa. Quando aquele coxo estava diante da porta chamada Formosa, acho que se eu não me engano é Atos 3, ele pediu uma esmola,
Aí Pedro e João estendeu sua mão, puxou e falou assim, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não estou te oferecendo ouro, eu não estou te oferecendo prata, eu não estou oferecendo fogueira santa para você, eu não estou te oferecendo riquezas, mas eu estou te oferecendo a melhor coisa que se pode oferecer, Cristo, Jesus de Nazaré. Porque nele há vida e vida com abundância. Nele há vida eterna. Aleluia! E não tem dinheiro na face da terra ou nos céus, onde quer que seja, que possa te dar isso. Mas Jesus pode. Então essa é a palavra de Deus, amém?